O arroz é um dos alimentos mais antigos e amplamente consumidos no mundo, servindo como base alimentar para mais da metade da população global. A diversidade de variedades de arroz reflete a adaptabilidade dessa cultura a diferentes condições climáticas, práticas agrícolas e preferências culturais. Desde as planícies aluviais da Ásia até as terras altas de Madagascar, o arroz assume diferentes formas, cores, sabores e texturas, cada uma com características únicas que atendem a necessidades específicas. Neste artigo, exploraremos as principais variedades de arroz, suas características, usos culinários e a importância econômica e cultural que elas carregam. Antes de prosseguirmos com o vídeo, quero dizer que a sua participação neste vídeo faz toda a diferença no desenvolvimento deste projeto. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, dê um like e compartilhe este vídeo com todos os seus amigos nas redes sociais. E não se esqueça de deixar seus comentários referente ao vídeo. Agora vamos prosseguir com o vídeo, espero que goste. O arroz de grão longo é uma das variedades mais comuns e amplamente consumidas em todo o mundo. Esta variedade é caracterizada por grãos que são aproximadamente 4 a 5 vezes mais longos do que largos. Quando cozido, o arroz de grão longo tende a ser leve, solto e pouco pegajoso, o que o torna ideal para uma ampla gama de pratos, desde saladas e pilafs até acompanhamentos simples. Entre as variedades mais conhecidas de arroz de grão longo estão o arroz basmati e o arroz jasmim. O arroz basmati, originário da Índia e do Paquistão, é famoso por seu aroma perfumado e sabor distinto. Os grãos de basmati são finos e alongados, e quando cozidos, apresentam uma textura leve e macia. É amplamente utilizado na culinária indiana e paquistanesa, sendo o principal ingrediente em pratos como o biryani e o pilaf. Devido ao seu aroma e sabor únicos, o arroz basmati é frequentemente considerado uma das variedades de arroz mais premium do mundo, sendo exportado para diversos países. O arroz jasmim, por outro lado, é uma variedade de grão longo originária da Tailândia. Conhecido por seu aroma floral e sabor ligeiramente doce, o arroz jasmim é uma escolha popular na culinária do Sudeste Asiático. Quando cozido, o arroz jasmim tende a ser mais pegajoso do que o arroz basmati, o que o torna ideal para acompanhar pratos com molhos ricos ou para ser servido com alimentos grelhados ou fritos. O arroz jasmim é uma parte essencial da dieta em muitos países do Sudeste Asiático, incluindo a Tailândia, Vietnã e Camboja. O arroz de grão curto é outra variedade amplamente cultivada e consumida, especialmente em regiões onde o arroz é um alimento básico diário. Esta variedade é caracterizada por grãos que são quase tão largos quanto longos, o que lhes confere uma forma mais arredondada. Quando cozido, o arroz de grão curto tende a ser mais pegajoso e denso do que o arroz de grão longo, o que o torna ideal para pratos onde a textura pegajosa é desejável. Uma das variedades mais conhecidas de arroz de grão curto é o arroz arborio, usado principalmente na culinária italiana para fazer risotos. Originário da região do Vale do Pó, no norte da Itália, o arroz arborio tem um alto teor de amido, o que lhe confere uma textura cremosa e rica quando cozido. Essa cremosidade é uma característica essencial dos risotos, onde o arroz absorve lentamente o caldo, resultando em um prato de textura luxuosa e sabor profundo. Outro exemplo de arroz de grão curto é o arroz utilizado na culinária japonesa para a preparação de sushi. Conhecido como arroz para sushi ou simplesmente arroz japonês, esta variedade é altamente pegajosa quando cozida, o que permite que os grãos se mantenham juntos, facilitando a formação de bolinhos de arroz ou o envolvimento de peixe e outros ingredientes. A pegajosidade do arroz japonês é um atributo essencial, pois ajuda a manter a integridade estrutural dos pratos de sushi e onigiri, onde o arroz precisa se manter coeso sem desmanchar. O arroz integral, também conhecido como arroz castanho, é uma variedade que retém a camada externa do farelo, o que lhe confere um perfil nutricional mais rico do que o arroz branco polido. Esta camada de farelo é rica em fibras, vitaminas e minerais, tornando o arroz integral uma escolha popular entre os consumidores conscientes da saúde. O arroz integral tem um sabor mais nozes e uma textura mais firme do que o arroz branco, e requer um tempo de cozimento mais longo. Existem várias subvariedades de arroz integral, dependendo da variedade original de arroz utilizada. Por exemplo, o arroz integral basmati e o arroz integral jasmim são versões integrais das variedades de grão longo mencionadas anteriormente. Estas subvariedades mantêm um aroma e sabor característicos,
mas com o benefício adicional de maior conteúdo de nutrientes. O arroz integral é amplamente utilizado em dietas saudáveis e é um componente essencial em várias cozinhas ao redor do mundo. Na culinária indiana, o arroz integral é frequentemente usado em pulaus e biryanis, proporcionando uma alternativa mais nutritiva ao arroz branco tradicional. Na culinária ocidental, o arroz integral é frequentemente utilizado em saladas, tigelas de grãos e como acompanhamento saudável para pratos de carne e vegetais. O arroz selvagem, apesar do nome, não é tecnicamente um arroz, mas sim uma espécie de grão aquático pertencente ao gênero Zizania. Nativo da América do Norte, o arroz selvagem cresce naturalmente em lagos e rios e é colhido tanto por métodos tradicionais quanto por meio de cultivo. O arroz selvagem é caracterizado por seus grãos longos e finos de cor escura, com uma textura firme e um sabor distinto, que pode ser descrito como terroso e nozes. O arroz selvagem é particularmente popular na culinária da América do Norte, onde é frequentemente misturado com outras variedades de arroz para criar pilafs e acompanhamentos. Devido ao seu perfil nutricional, que inclui alto teor de proteínas, fibras e antioxidantes, o arroz selvagem é considerado um superalimento. Ele é amplamente utilizado em dietas saudáveis e é uma excelente opção para aqueles que procuram alternativas ao arroz tradicional. O arroz parbolizado é uma variedade de arroz que passa por um processo de pré-cozimento antes de ser descascado e polido. Este processo envolve a imersão do arroz em água quente, seguido de um tratamento a vapor e secagem. Como resultado, os nutrientes do farelo são absorvidos pelo grão, tornando o arroz parbolizado mais nutritivo do que o arroz branco comum. Além disso, o arroz parbolizado tende a ser menos pegajoso e mais firme quando cozido. Esta variedade de arroz é popular em muitas partes do mundo, especialmente na África Ocidental, onde é usado em uma variedade de pratos tradicionais. O arroz parbolizado é também uma escolha comum em muitas cozinhas comerciais e domésticas, devido à sua facilidade de preparo e textura consistente. Ele é frequentemente usado em pilafs, arroz frito e como acompanhamento para uma variedade de pratos. Além das variedades de grão longo, curto e integral, existem várias outras variedades de arroz que são altamente valorizadas por seus aromas e sabores distintos. Estas variedades são frequentemente cultivadas em regiões específicas e são parte integrante das tradições culinárias locais. O arroz de Camargue, por exemplo, é uma variedade de arroz cultivada na região de Camargue, no sul da França. Este arroz é conhecido por sua textura única e sabor característico, que reflete as condições de cultivo da região, incluindo o solo salgado e o clima mediterrâneo. O arroz de Camargue é frequentemente utilizado na culinária francesa, onde é valorizado por sua versatilidade e perfil de sabor distinto. Outro exemplo é o arroz preto, uma variedade de arroz integral que tem uma cor preta ou roxa profunda devido ao alto teor de antocianinas, um tipo de antioxidante. O arroz preto é cultivado principalmente na China e no Sudeste Asiático, onde é conhecido por seu sabor nozes e textura mastigável. Na China, o arroz preto é frequentemente usado em pratos festivos e é considerado um alimento altamente nutritivo. O arroz glutinoso, também conhecido como arroz pegajoso ou arroz doce, é uma variedade de arroz que é particularmente pegajosa quando cozida, devido ao seu alto teor de amilopectina, um tipo de amido. Esta variedade de arroz é amplamente utilizada na culinária do Sudeste Asiático e da Ásia Oriental, onde é a base para uma variedade de pratos tradicionais. Na Tailândia, o arroz glutinoso é frequentemente consumido como acompanhamento de carnes grelhadas e saladas picantes, enquanto no Laos, é o principal alimento básico, consumido diariamente pela maioria da população. O arroz glutinoso também é a base para muitos doces e sobremesas asiáticas, como o mochi japonês e o zonggi chinês, onde o arroz é moldado em formas ou envolto em folhas de bananeira ou bambu. O arroz vermelho é uma variedade de arroz integral que possui uma camada externa de farelo de cor avermelhada, resultado da presença de antocianinas, os mesmos antioxidantes que conferem a cor ao arroz preto. O arroz vermelho é cultivado em várias regiões do mundo, incluindo o Himalaia, o Camboja e a Tailândia. Esta variedade de arroz é valorizada não só por seu perfil nutricional, que inclui altos níveis de fibras, vitaminas e minerais, mas também por seu sabor distinto, que é terroso e ligeiramente nozes. O arroz vermelho é frequentemente utilizado em pratos saudáveis, saladas e como acompanhamento para carnes e vegetais. Devido à sua cor vibrante,
O arroz vermelho também é popular em pratos festivos e cerimoniais, onde a aparência visual do alimento é tão importante quanto o sabor. A diversidade das variedades de arroz reflete a importância deste cereal na dieta e na cultura de inúmeras sociedades ao redor do mundo. Cada variedade de arroz possui características únicas que a tornam adequada para diferentes tipos de pratos e preferências culinárias. Seja o arroz de grão longo e perfumado do basmati, o pegajoso e doce arroz glutinoso do sudeste asiático, ou o nutritivo arroz integral. O arroz continua a ser um alimento central que sustenta bilhões de pessoas globalmente. A compreensão das diferentes variedades de arroz é essencial não só para apreciadores da gastronomia, mas também para produtores e consumidores que buscam tirar o máximo proveito deste versátil e nutritivo alimento.